pessoal, Paulo da By Bonsai, passando para mostrar para vocês o meu projeto do Buda, o Fico sobre o Buda. Essa planta era uma planta pequena, ela foi plantada aqui, onde já tem essa calosidade na própria planta pelo tempo que ela está colocada. Quando eu coloquei, ela tinha uma raiz grande aqui, e uma outra aqui, que à medida que o tempo passou, eu cortei porque elas não faziam parte do meu projeto e elas estavam saindo muito fora aqui da peça. E todas essas raízes que vocês estão vendo, elas ocorreram depois que eu comecei a trabalhar com ele. Então toda essa parte aqui é uma parte de raízes novas. E como foi feito esse processo, né? Existem duas maneiras de se fazer. Ou você coloca a planta em cima da peça, pode ser uma pedra, ou nesse caso aqui o Buda, e enterra tudo. Eu já fiz essa experiência e não gostei porque a raiz, como tem substrato aqui, a raiz acaba saindo para fora do projeto e a gente tem que ficar amarrando a raiz na peça. E se vocês notarem os detalhes, aqui, ó, a raiz segue exatamente o contorno da peça, exatamente por onde a peça está passando. Aqui, inclusive, tem um detalhe no nariz, que a planta, a raiz veio, caminhou, entrou no buraquinho do nariz, saiu, entrou e voltou. Então, assim foi feito. Quando você pega e coloca substrato enterrando a peça, essas raízes acabam saindo para fora, como eu tinha falado, e a coisa não evolui, né? Então Paulo, prefiro, como disse, usar um plástico aqui. Por quê? Porque a raiz vai crescer entre o plástico e a peça. Sendo assim, ela não pode se afastar e ela vai se moldando, certo? Exatamente dentro desse espaço. Então, você cria uma camada aqui e a raiz fica caminhando por dentro. Aqui tem um detalhe interessante, eu vou aproximar a câmera e, se for o caso, depois eu corto e mostro. Olha só que detalhe interessante que tem ali. A raiz saiu lá de cima, veio e ela está penetrando numa dobrinha ali do peito do Buda. Então isso dá uma naturalidade que eu não conseguiria fazer se eu tivesse enterrado tudo. Vocês vejam aqui também, ó, olha esse detalhe aqui dessa raiz exatamente aqui, ó. Isso é porque o plástico pegou aqui e ela cresceu. Aqui embaixo, vamos lá, olha esse detalhe aqui, ó. A raiz se divide exatamente por dentro da peça. Olha essa raiz que está vindo lá de cima. Parece que ela foi esticada aqui, mas ela realmente faz todo o contorno do Buda. Então, assim, são detalhes interessantes que, se a gente botar na ponta do lápis, não convém colocar a peça enterrada no vaso, certo? E sim usar o plástico. Os detalhes são muito interessantes. Você vê, a peça passa realmente, a raiz passa realmente por dentro da peça. Aqui nós temos um emaranhado de raízes, onde as raízes já se ligaram. Então elas já se uniram aqui e está formando. Olha essa aqui que está vindo lá de cima, parece que foi esticada aqui e realmente não foi. A saída dela aqui, ela só fazendo todos os contornos, esse detalhe aqui. Então isso a gente consegue usando o plástico. E eu estou querendo agora um pouco mais de raízes nela, eu não estou muito satisfeito. Então eu quero que dê mais raízes aqui, que elas venham para esse lado também. É claro que isso a gente não faz acontecer, a gente deixa ao acaso. Mas eu vou enrolar ele novamente, vou mostrar para vocês como é que eu faço isso aí.
E depois vocês podem ir fazendo também os testes de vocês em pedra, em imagens, esse tipo de coisa, ok? Vou afastar a câmera aqui, qualquer coisa eu corto o vídeo. Então vocês vejam, é um processo simples, isso aqui é aquele filme de cozinha, né? O pessoal usa na cozinha, nossas esposas usam, a gente usa na cozinha. E eu simplesmente coloco a peça aqui e vou enrolando, fazendo ele ficar envolto em toda a peça. Deu, agora dá de dar pressão. Então, você vai apertando para que seja o menor espaço possível dentro entre o plástico e a peça propriamente dita. Isso faz com que a raiz não tenha outra possibilidade a não ser crescer entre a peça. Isso daqui a 2, 3 semanas já está despontando raízes novas. É bem legal. Eu quero passar um pedacinho ali. Aí, beleza. Olha só, basicamente isso. Então o que acontece? Agora vai ter umidade aqui dentro, que vai ficar retida. A raiz não tem por onde sair para fora aqui, ela é obrigada a caminhar por entre a peça e o plástico. Ok, galera? Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Eu vou botar umas fotos aqui dela inteira. Então, acho que deu para entender o processo. 2, 3, 4 meses, isso aqui está cheio de raízes. Mas é bem provável que eu só tire esse plástico lá pelo final da primavera, meio do verão. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus.